aqui é tipo um resuminho que eu fiz. Vou ver se eu coloco aqui em tela cheia para ficar melhor. E é um assunto que dá base para outros conteúdos que virão pela frente. Então, eu estou falando aqui de duas revoluções que são muito importantes. A chamada Revolução Industrial e a chamada Revolução Francesa. Então, são as duas primeiras revoluções que nós vamos revisar aqui. São duas revoluções do século XVIII, uma no campo mais da economia e a outra no campo da política e da sociedade. Foram duas revoluções que mexeram com o mundo de um jeito surpreendente, que trouxeram consequências que foram sentidas durante muito tempo no mundo ocidental. Então, a primeira revolução que nós vamos falar é a primeira revolução industrial. Na Inglaterra, ter ganhado destaque e revolucionado muita coisa, de fato, nós tivemos aí na economia do mundo um período anterior a essa primeira revolução industrial. Nós tivemos aí de 1400 até 1700 a revolução comercial, que era justamente aquele período das grandes navegações, do mercantilismo. Então, nós temos aí uma etapa do capitalismo que é conhecida como capitalismo comercial. Nós temos aí etapas do capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Então, de 1400 até 1700, nós temos aí a evolução e o auge desse chamado capitalismo comercial ou mercantil. A partir da primeira revolução industrial, nós já temos aí a emergência de um capitalismo industrial, justamente por causa dessa primeira revolução industrial. Então, nós temos aqui, algumas características que eu coloquei dessa revolução comercial, certo? Que está de forma bem resumida, que vocês podem observar aí. Final da economia semiestática da Idade Média, ou seja, uma economia com pouca dinâmica, praticamente não existia moeda nesse período, as compras, ou melhor, as relações econômicas eram baseadas na troca, e você tem uma passagem aí para um capitalismo mais dinâmico com as grandes navegações. Então, primeira revolução industrial, o que ela significou de fato? Segundo alguns historiadores, significou a transição do feudalismo, ou seja, desse modo de produção feudal, típico da Idade Média, para o capitalismo. Essa primeira revolução industrial, ela ficou conhecida como a Era do Carvão e do Ferro. A segunda revolução industrial, que aconteceu no século XIX, por sua vez, ficou conhecida como a Era do Aço e da Eletricidade, ou seja, já tem designações diferentes. Então, na primeira revolução industrial, as principais fontes de energia, ou melhor, a principal fonte era o carvão mineral e o ferro. Mas aí, existe um pequeno problema, que é o problema da data. Você pode encontrar em alguns livros uma data específica para o início da Revolução Industrial, e em outros livros, outra data. Então, não é um consenso entre os historiadores essa data de início da primeira Revolução Industrial. A gente sabe que foi no século XVIII, no final do século XVIII, mas não tem uma data específica. Por exemplo, Eric Hobsbawm, o historiador que criou o termo Era das Revoluções, ele disse que foi 1780. Aí o outro historiador, o Edward Macnal Burns, já disse que foi 1760. Então, são datas diferentes para falar desse mesmo fenômeno que foi a Revolução Industrial. Veja, ela começa no final do século XVIII, mas ela só atinge o seu auge no século XIX, mais especificamente na primeira metade do século XIX. É nesse período que a gente tem a Era do Capital, que é um livro, inclusive, do Eric Hobsbawm. Por que a Inglaterra ela foi o país pioneiro da Revolução Industrial? Por que ela começou lá? Por que começou lá e não na França? Por que começou lá e não no Brasil? Não, no Brasil não. Né? No Brasil que não seria mesmo. Mas por que começou lá? Começou por uma série de fatores. Todos esses fatores aí que vocês estão vendo, que eu vou até aproximar aqui. Todos esses fatores. A Inglaterra, ela já possuía uma série de invenções em seu território, ou seja, já havia um trabalho de desenvolvimento dessas invenções, principalmente a máquina a vapor, que era uma nova fonte de energia, a máquina de fiar e o tear hidráulico. Eu não vou falar os nomes específicos das pessoas que inventaram
do Wright, de outros inventores, porque isso é um detalhe, certo? O importante é vocês saberem que essas máquinas foram criadas nesse período. Você tem também o surto de uma classe de capitalistas, ou seja, de muitas pessoas querendo investir nas indústrias, querendo investir nas fábricas, isso é muito importante, precisa de dinheiro para isso. O clima úmido das Ilhas Britânicas e também as reservas minerais de ferro, que também eram muito importantes, né, nessa região. Governo inglês livre de corrupção e de gastos, ao contrário da França, que era uma das cortes mais corruptas do mundo naquela época. E a Inglaterra possuía o melhor sistema bancário da Europa, além de fatores políticos e sociais. Então, era um país muito estável, certo? Sem desordem interna, e que tinha uma economia propícia para isso, já tinha uma base para esse desenvolvimento. Então, não era o Brasil, que não tinha nem banco nessa época. O Brasil ainda estava nas margens de Portugal. O Brasil ainda era de Portugal. Então, não tinha como ser aqui também. Principais características da Revolução Industrial: mecanização, ou seja, aquilo que a Revolução Industrial trouxe, não foi somente o aparecimento das indústrias, não. Muitas outras coisas estão atreladas a isso. Mecanização da indústria e da agricultura, ampliação da força motriz à indústria, porque antes das indústrias, onde é que as pessoas faziam os trabalhos manufaturados? Nas suas casas, em galpões, pequenas habitações, e com a fábrica não, a fábrica passa a ser o lugar que concentra essa produção, certo? Então, você tem o desenvolvimento do sistema fabril, aceleramento dos transportes, das comunicações, nós vamos ter a criação, por exemplo, do navio a vapor, as pessoas vão começar a fazer viagens mais curtas da Europa para os Estados Unidos, por exemplo, viagens que eram feitas em meses, vão ser feitas em dias, uma semana, por exemplo. Nas comunicações tem a criação do telégrafo e posteriormente do telefone. Então, muitas pessoas, com esse aceleramento dos transportes, conseguiram migrar para outras regiões do mundo. Novas filosofias econômicas e políticas, e aí eu deixo importante vocês sempre lembrarem do liberalismo, que foi uma doutrina filosófica, econômica e política, que se desenvolveu principalmente depois do Iluminismo, lá com Adam Smith. Então, é sempre bom lembrar que essas novas filosofias influenciaram no surgimento da Revolução Industrial, tá? Principalmente o liberalismo no sentido de deixar ele livre, deixar o mercado falar e acontecer por si só, ou seja, livre concorrência, liberal. Enorme aumento da população, surgimento de duas novas classes, a burguesia industrial e o proletariado. É a típica luta de classes do Karl Marx, que vocês viram lá no primeiro ano em Sociologia. A burguesia, que detém os meios de produção, as ferramentas, os donos das fábricas, contra o trabalhador, o empregado daquela fábrica, o proletário. Então, é um discurso que é sempre muito utilizado por esses adeptos do marxismo, a luta de classes, que é o motor da história para eles. A sétima característica: urbanização crescente da sociedade ocidental, ou seja, com o aparecimento das primeiras indústrias, obviamente, muita gente migrou do campo para a cidade, e isso fez com que as cidades elas fossem se urbanizando cada vez mais. E característica número 8, acréscimo do controle capitalista sobre quase todos os ramos da atividade econômica, ou seja, o controle capitalista passou a ser muito maior, principalmente depois dessa Revolução Industrial. E aqui, gente, eu falo um pouco da Revolução Francesa, pequena, básica, sobre a Revolução Francesa. Foi a revolução mais de caráter político, certo? E ela serviu para acabar com o antigo regime na França e estabelecer a supremacia política da burguesia. Final do século XVIII, também, assim como a Revolução Industrial, e ela tem uma datação mais precisa, ela foi de 1789 a 1799.